é da cidade, não é, do Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro, ele que está estudando o curso de bacharelado em teologia na instituição presbiteriana do Rio, Ashbel Green Simon, não é assim? Olha só, estamos muito felizes, não é? Ele que está também, juntamente com o pastor Marcos, liderando Amigos do Sertão, e uma alegria tê-lo aqui conosco nesta hora. Mas vamos fazer mais uma oração pelo nosso irmão em Cristo, seminarista. Eu quero convidar o nosso irmão Jonatas para vir aqui à frente para fazer esta oração nesta hora. Boa noite, igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor. Pai, obrigado, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado, Pai, por suas misericórdias se renovar sobre nossas vidas a cada dia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui na igreja, na vida do nosso irmão Alessandro, no pastor. Nesse momento eu te peço agora, Pai, pela vida do nosso irmão Diogo, Pai. Esteja usando ele, Pai. Aplica, Pai, a sua palavra no coração de cada irmão que aqui estás, Pai. Fala, Pai, aos nossos corações, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Essa oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. É um motivo de alegria estar com os irmãos. Quero agradecer desde já, né, a confiança do pastor Alessandro por ceder o seu púlpito, né, para que nós possamos, eu sei que é uma grande responsabilidade, né, estar diante da sua congregação, pastor, para falar com as escrituras. Então, estou feliz. Deus está sempre nos surpreendendo, né, irmãos, porque eu jamais imaginaria na minha vida estar no sertão da Paraíba, pregar numa igreja presbiteriana do Brasil, conhecer pessoas maravilhosas. Então estou muito feliz de estar com vocês, de conhecer essa cidade tão bonita. Eu tenho aprendido bastante nesses dias que estamos aqui. Mas sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? As instruções para os 12. Lucas, capítulo 9, versículo do 1 ao 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa que entrares, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que vos receberes, ao saíres daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Vamos orar mais uma vez? Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela rica oportunidade que temos de falar da tua palavra. Usa a minha vida, usa a minha boca para falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor deseja, e que possamos entender a mensagem desta noite e aplicar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu trouxe uma palavra que nós temos vivenciado aqui nesses dias, aqui na cidade de Esperança. E hoje nós ouvimos muito falar sobre o discipulado, né, sobre pregar o Evangelho. A palavra discípulo, no hebraico, ele quer dizer matetés, que significa literalmente aprendiz, ou alguém que aprende algo de um mestre, de um professor. Portanto, aqui nós vemos que o significado da palavra discípulo é aquele que está aprendendo algo, segue os ensinamentos de seu mestre. Nos tempos bíblicos, o discípulo do Senhor, eles aprendiam com o seu mestre. Mais do que isso, ele se empenhava o máximo para ser igual ao seu mestre. Eles aprendiam as histórias contadas aqui a gente vê claramente onde Jesus chama os 12 discípulos e ensinam eles a guardar os preceitos, as mesmas formas
que eles guardavam, aquilo que eles precisavam entender para pregar o Evangelho. Eu quero trazer um tema para essa noite, para que nós possamos pensarmos juntos sobre quais as verdadeiras características de um discípulo. Quais as características do verdadeiro discípulo de Jesus. O que nós podemos tirar através desse texto aqui como característica de um discípulo? Meus irmãos, note que Lucas relata do versículo 1 do capítulo 9, do 1 ao 50, ele relata várias maneiras que Jesus utilizou para instruir, para preparar os seus discípulos, porque Jesus já sabia que o tempo dele já estava finalizando. Ele precisava ensinar os seus discípulos, instruir os seus discípulos, porque ele iria para a glória, e os 12 discípulos deveriam dar continuidade à pregação da palavra, à mensagem da palavra. Jesus convoca, e no versículo 3, Jesus disse aos discípulos: em todos os lugares que passarem, eles deveriam confiar plenamente em Deus, e levar-se somente o mínimo para suprir as suas necessidades, e eles não deveriam levar nada além do necessário. E hoje nós vivemos uma experiência parecida, né? Hoje nós estivemos no distrito de Umbu, né? E tivemos ali durante todo o dia pregando. Nós não levamos comida, nós não levamos nada, apenas na hospitalidade, confiando na providência de Deus. E eu queria trazer para vocês, no versículo 3, ele fala: não leveis para o caminho nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Irmãos, vai passar aqui agora o que é um bordão. O bordão era um cajado grosso. O alforge era uma espécie de bolsa dupla, que normalmente era carregada por aqueles viajantes que iriam nos ombros para carregar seus objetos, para carregar suas coisas. O pão aqui, ele significa mais uma forma genérica mesmo, ou seja, comida em geral. Dinheiro seria moeda em prata, e túnica é uma roupa, é simplesmente uma roupa, e ele fala aqui que eles não deveriam levar 2 túnicas. No versículo 4, acompanhe comigo, deixa a sua Bíblia aberta. No versículo 4, Jesus diz: na casa que entrares, ali permaneceis e ali saireis. Ou seja, os discípulos deveriam contar com a hospitalidade das pessoas. Continuando o versículo 5, Jesus está dizendo que em qualquer lugar, seja numa casa, seja numa vila, seja numa cidade ou num vilarejo, eles deveriam pregar, e se aquelas pessoas negassem aquela mensagem, ele deveria ser considerado imundo, tratado como tal. Queridos, essa era um costume do povo judeu. Quando você levava uma mensagem e a pessoa não queria escutar, o povo judeu simplesmente sacudia o pó, as sandálias, e ia continuar pregando o evangelho para aqueles que gostariam de ouvir. Meus irmãos, a gente continuando, lembra que eu falei para vocês que do versículo 1 até o versículo 50, Jesus está instruindo os seus discípulos a como ter as características de um verdadeiro homem ou mulher que quer seguir a Jesus. Versículo 23 é o coração dessa mensagem. Versículo 23, acompanhe comigo, Jesus ainda ensinando os seus discípulos diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Meus irmãos, aqui ele fala que um discípulo, ele deve viver uma vida de renúncia, uma vida onde ele deve passar talvez perseguições, passar dores, mas essa é uma das características dos discípulos, e essa é o que define o que é o cristianismo hoje: porta estreita, caminho estreito e uma cruz. Caminho estreito, porta estreita e uma cruz. Eu nunca conheci um discípulo, um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, que não passa dificuldades. Se nós na nossa vida temos dificuldades, é porque nós estamos incomodando o inimigo das nossas almas. Se nós estamos fielmente servindo ao Senhor Jesus, a vida de um discípulo é uma vida de luta, de renúncia. E se nós como cristãos não temos passado lutas, nós precisamos rever alguns conceitos de nossas vidas, se realmente nós estamos andando na contramão do mundo. Meus irmãos, Jesus escolheu aqui 12 homens, simples e comuns,
Homens como eu, como você, cheios de pecados, cheios de falhas, mas ele fez desses 12 homens, homens que mudaram a história do planeta, homens que entenderam o que é viver o Evangelho de Cristo, os homens que entenderam que após a morte de Cristo, eles não deveriam parar de pregar o Evangelho. E se nós estamos nessa noite aqui, adorando ao Senhor Jesus, é porque aqueles 12 discípulos entenderam que a mensagem da cruz não deveria parar ali. E essa mensagem foi chegando, foi sendo pregada, até que chegou até nós, a mensagem de salvação, a mensagem da verdadeira vida em abundância. Meus irmãos, o que motivava aqueles homens, Jesus, ele tinha esse poder. Jesus, ele conseguia tirar o máximo, ele conseguia tirar os dons, os melhores dons das pessoas para servir a Deus. Em tempo de alegria ou aflição, em tempo de paz ou em tempo de choro, mas Jesus confiava nos seus discípulos. Jesus confiava que eles poderiam andar na contramão do mundo. É isso que ele ensinou que o papel deles na terra, que a sua missão era pregar, era avançar esse reino, não confiando nas suas próprias forças, mas confiando naquele que os libertou e salvou. E eu te pergunto nesta noite, quais as características de um verdadeiro discípulo do Senhor? Através dessa mensagem, o que podemos tirar como característica para que nós possamos aplicar nas nossas vidas? E a primeira característica que eu quero trazer para vocês o verdadeiro discípulo deve confiar diante das adversidades. Deve confiar diante das adversidades. Queridos, a alegria do Senhor, a paz que nós temos em Cristo, não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Não depende das circunstâncias. A alegria do Senhor é a nossa força. O cristão, ele deve confiar, ele deve ter alegria, ele deve ter paz, mesmo quando o mundo está totalmente destruído na sua vida. Talvez você esteja cheio de problema, mas você deve confiar nas adversidades. Não temas. O Paulo diz para os filipenses que ele aprendeu a andar contente, seja na alegria, ou seja em situação de fome ou nudez, seja em tempo de honra ou humilhação. Mas ele conclui dizendo que tudo ele podia naquele que o fortalecia, que era Cristo Jesus, que era a rocha fiel. E olha que Paulo, ele passou por várias tribulações, sofreu açoites, foi preso, mas nunca deixou de confiar naquele que era o seu Deus. Meus irmãos, aqui ele fala: nada leveis, versículo 3. Jesus sabia que aqueles discípulos, quando receberam essa missão para ir pregar, ele diz: nada leveis. Ele sabia que os discípulos iriam passar por muitas dificuldades, por muitas tribulações, mas o verdadeiro discípulo que vive verdadeiramente as Escrituras, esse deve ser forte no caminho, na dor, na perda. O evangelho moderno que nós temos visto por aí, tem pregado um evangelho totalmente distorcido, dizendo: vem para Cristo que a sua vida vai ser um mar de rosas, você vai ser feliz, vai ser próspero, vai ter dinheiro, não vai sofrer doenças. E é justamente o oposto. Quando nós temos Cristo, as lutas vêm. O cristianismo é isso, é nós vivemos, mesmo que as coisas estejam difíceis. João 16:33 diz: sereis odiado por causa do meu nome. Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz o mundo. Mateus 10:22, o próprio Jesus vai dizer: sereis odiados por todos por causa do meu nome, porém aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salmo 34:19, muitos são as aflições dos justos. Quem são justos? São os regenerados, são aqueles que foram salvos por Cristo. Esse método de discipulado não é bíblico. Você não evangeliza uma pessoa dizendo que a sua vida vai melhorar. Não, é carregar a cruz de Cristo, é saber que o cristão, ele realmente vai passar por dificuldades, mas sabemos que a nossa glória não está nesta terra, a nossa glória é o lar celestial. É viver com Cristo.
Irmãos, nós precisamos buscar o evangelho que rasga, que nos faz brotar lágrimas em nossos olhos, cortes e feridas, não açucarar o evangelho que mata o nosso próprio eu, mata nossas vontades carnais, porque esse é o evangelho que nos dá vida. Querido, nós vivemos num mundo caído, corrupto e mau, mas ao mesmo tempo que os discípulos viviam, os homens continuam com as suas ambições, com as suas vontades. A tecnologia mudou, mas o mundo continua sendo mal, as pessoas continuam sendo mal, e nós vivemos em uma outra geração, mas que temos que levar esse evangelho. Cristo morreu, foi caluniado, perseguiram, mas ele disse: essa glória não é nossa, essa vida aqui na terra não é nossa, meus irmãos. Qual era a missão dos apóstolos? A missão dos apóstolos era expressar a Cristo. É o que eu e você estamos fazendo aqui, é a mesma missão que eles têm, nós temos. Não é fácil o caminho que fomos chamados para passar, e se você é um verdadeiro discípulo, precisa estar disposto a servir a Cristo, para ser perseguido, para ser um homem, a mulher de Deus. Nós precisamos, talvez vamos passar por rejeições, vamos perder talvez promoções das empresas, talvez nós vamos perder algo, mas sabemos que é algo desta terra, mas não algo eterno. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Confiar em Deus. Aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, é transferir tudo para Ele, tudo para Ele. A sua vida não é mais a minha vida quando eu entrego a Jesus. O meu tempo não é mais o meu tempo, os meus sonhos não são mais os meus sonhos, os meus planos não são mais os meus planos. É confiar naquele que é o autor da vida, o qual te escolheu, o qual sabe os seus sonhos, os seus objetivos e o seu plano. Eu falo: você, é você que eu chamei para avançar esse reino, para proclamar esse reino, meus irmãos. É sua alma entrega ao Pai, isso se trata de eternidade com Ele. O caminho é estreito, é apertado, é cheio de espinho, mas é o caminho que nos levará à salvação. Todos os apóstolos da Bíblia viveram vida difícil e escassez, de morte terríveis, mas cumpriram a sua missão. Qual é a sua missão? Qual o significado da sua vida? Por que você existe? Por que bate em você um coração o qual pulsa? Por que você respira? Meus irmãos, a vida é muito passageira para pensarmos que a vida é só isso aqui. Nós não fomos criados para viver somente nesta vida, mas criados para algo eterno. E nessa passagem ele diz aos seus discípulos: confie em mim, nada leveis além do necessário, apenas confie em mim. Fui eu que te chamei para ir e pregar o evangelho. Os problemas vão aparecer, as tempestades vão aparecer quando você fala: Senhor, eu confio em ti, eu quero andar contigo. Mas a diferença é quando nós temos Cristo em nossa vida, nós temos a rocha verdadeira, aquele que olha para as circunstâncias da vida e fala: Senhor, eu sei em quem confio, Tu és o meu Deus, eu ando em paz, eu tenho amor, porque Tu estás comigo. Apenas confie, meus irmãos. Essa é a diferença do cristão. Eu quero contar uma pequena história de um homem chamado Horatio Spafford. Esse homem foi um presbiteriano, um advogado muito próspero nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Mas houve um incêndio, um homem que tinha muito dinheiro, mas houve um incêndio no seu território, na sua área onde ele construiu a sua empresa. Mas não foi o abalo financeiro o qual destruiu aquele homem, mas porque naquele incêndio ele perdeu o seu filho. Essa é uma história verídica. Ele perdeu o seu filho. Um homem próspero que perde todos os seus bens e, além disso, perde o seu filho mais velho. Então o piedoso advogado, procurando descanso, procurando
aliviar um pouco a sua mente, ele resolveu viajar para a Europa, para a cidade de Cardiff, que fica na Europa, perto da Inglaterra. Ele resolveu viajar com sua filha com suas 4 filhas e com a sua esposa. Comprou as passagens, mas uma semana antes, ele teve um compromisso. Ele não pôde viajar, mas para não perder as suas passagens, ele disse para a mulher, para ele ir com as suas filhas, que na semana posterior, ele iria encontrá-la. Aquela família foi. Em 22 de novembro de 1873, aquele navio que estava, a sua esposa e as 4 filhas sofreu um naufrágio. E aquele homem, sem saber o que tinha acontecido com a sua família, ele recebe um telegrama da sua esposa dizendo o seguinte: salva, porém só. A sua esposa manda um telegrama: salva, porém só. Aquele homem desesperado, ele pega o primeiro navio para encontro a sua amada, a sua esposa em Cardiff. E, meus irmãos, e aquele homem, pensa naquele homem agora. Ele havia perdido o seu filho, os seus bens, e quando vai tentar encontrar um refrigério, descansar sua mente, ele perde as suas 4 filhas de uma vez. E quando ele pega aquele navio, profundamente comovido e sustentado por Deus, naquele mesmo lugar onde ele está passando, onde sofreu um naufrágio, ele sabia que a sua filha foi engolida por mar, naquele exato lugar, naquela noite fria e escura, ele olha para o céu, e diante daquela situação, ele começou a escrever o seguinte: se a paz mais doce me deres a gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus, sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queridos, como ouvir uma história como essa, vemos como nós precisamos melhorar como servos de Deus, como precisamos confiar naquele que é o controlador de todas as coisas. Ele sabia que os sofrimentos daquele momento, daquele presente momento, não poderia ser comparado com a glória que ia ser revelado ao encontrar suas filhas no lar celestial, no céu. Mas ele disse, em meio às circunstâncias, sou feliz com Jesus. Confia. Um discípulo do Senhor Jesus, ele confia em Cristo, meus irmãos. A segunda característica de um discípulo é pregar a Jesus a todos quanto veem. Versículo 2: também os enviou a pregar o reino de Deus. Versículo 6: então, saindo os discípulos, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Meus irmãos, evidentemente os 12 discípulos não estavam juntos o tempo todo, porque alguns tinham família, alguns tinham suas coisas, mas aqui Jesus reuniu todos eles para uma importante missão: ir e pregar. Como tem faltado homens e mulheres que preguem com autoridade e poder. Meus irmãos, nós temos aí andado em algumas ruas, temos visitado algumas igrejas. Como a pregação é um instrumento de Deus para alcançar vidas, e o motivo que me faz sair lá do Rio de Janeiro, de Minas, de São Paulo, não sei, é saber que uma mensagem de Deus, quando o Espírito Santo está presente, quando alcança os corações sedentos, transforma vidas. A pregação da palavra. Paulo roga aos romanos, dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? Ele diz ao Timóteo: jovem Timóteo, prega a palavra, insta, seja oportuno. Meus irmãos, quantas pessoas você tem anunciado a Jesus Cristo?
a pregação da palavra de Deus. Quantas pessoas talvez passam por vocês todos os dias, quantas mensagens de WhatsApp, Facebook, quantas pessoas trabalham com você e talvez você não prega de Jesus Cristo. Nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos anunciar esse evangelho. Uma frase pode mudar toda uma circunstância de uma alma perdida, mas isso que deve inflamar os nossos corações. Amar as almas. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Nós precisamos pregar esse evangelho, meus irmãos. Você, discípulo de Cristo, deve sair daqui com a convicção que deve pregar o evangelho a todos. Essa é a sua missão. Não se preocupe com o que pensam de você. Não se preocupe com os resultados. Nós apenas devemos pregar o evangelho. Quem alcança, quem salva é Jesus, é o Espírito Santo. Ser um verdadeiro cristão é saber que a sua missão aqui na terra não é ficar só sentado em um banco de igreja, porque isso aqui é bom. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é adorar a Deus. Missões servem para alcançar um povo, para adorar a Deus. Não o homem é o centro de tudo, é Deus. Mas quando a igreja entende que esse é o motivo de nós sairmos de nossas casas para adorar a Deus, e quando a gente entende, a gente quer alcançar outras pessoas para juntos adorar a Deus. Esse é o discípulo que entende o que é missão. Onde você quer gastar a sua vida? Aonde você quer gastar a sua vida, meu irmão? Você e eu não fomos chamados para ter uma vida normal. Quando nascemos de novo, nós nascemos para um propósito espiritual. Um propósito espiritual, meus irmãos. Cada um aqui está sentado tem um chamado específico, eu não tenho dúvida disso. Cada um de vocês é um discípulo, é um missionário de Deus, que pode talvez ter um chamado para pregar no sertão, ter um chamado para pregar para os índios, eu não sei, isso é você com Deus. Mas você, se foi alcançado pela graça de Deus, todos nós, eu e você, temos um chamado específico. Qual é a sua missão, discípulo de Jesus? Qual é a sua missão, discípulo de Jesus? Essa é a oração que nós temos que fazer todos os dias. Senhor, usa a minha vida. Como o profeta Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, quando nós entendemos que a vida não vale a pena ser vivida, se não for para adorar a Deus, nós estamos perdidos. Homens e mulheres que estão me ouvindo nesta noite, nós não fomos chamados para viver como a maioria das pessoas. Mas nós fomos feitos para lutar o bom e duro combate do Senhor. Fomos feitos para trabalhar por uma causa. Não fomos chamados para a futilidade dessa vida, o qual não vale nada mais, para algo eterno, algo celestial, algo do reino de Deus, para lutarmos por Ele, para a proclamação do Evangelho de um amor ágape, um amor sacrificial, um amor de Cristo, pelo seu grande amor, o qual nos deu vida e vida em abundância. É disso que se trata a guerra, pregar o Evangelho. Meus irmãos, ano passado eu passei por uma experiência incrível nos Amigos do Sertão. Estávamos na cidade de Desterro, e nós estávamos cansados porque já tínhamos andado o dia todo, era mais ou menos 5 horas da tarde, estávamos com sede, com fome, e no final da jornada havia uma casa muito longe. Eu estava com uma menina, a Evelyn, eu falei assim, vamos lá ou não vamos? Porque nós já tínhamos ido em lugares parecidos, e nós andávamos, mas chegava lá, não tinha ninguém. Era viagem perdida. Mas nesse dia, a gente vai. Mas nós estávamos cansados demais. E a gente resolveu, ir naquela casa bem longe, bem longe. E a gente foi, meus irmãos. Quando a gente chegou lá, batemos palma e diz... Aí a senhora Maria, alguma coisa desse tipo, Maria, e disse Maria Joaquina, se não me engano.
quem são vocês? E ela atendeu a gente de forma tão amorosa. Nós viemos lá do Rio de Janeiro para conversar com a senhora. Ela, entra meu filho, uma senhora bem idosa, de 80, 85 anos, bem idosa, e a gente sentou na sala dela e começou a falar de Cristo para ela, e ela começou a ficar alegre, começou a chamou o marido, chamou a família, chamou todo mundo, e a casa ficou repleta de gente, a gente pregando ali. Meus irmãos, houve salvação naquela casa. E ela chegou para a gente e falou: meus amigos, eu tenho 85 anos de idade e nunca ninguém abriu a Bíblia para mim, nunca ninguém leu a Bíblia para mim, nunca ninguém apresentou esse Jesus para mim. E aquela mulher chorou, e aquela mulher, a sua família se quebrantou diante, porque a graça de Deus o alcançou, aquela família. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, eu quero chegar no céu, e talvez eu nunca mais eu veja aquela mulher na minha vida. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de estar no céu e ver aquela mulher no céu, eu quero dar um abraço naquela mulher e falar: foi Jesus, foi a graça de Jesus. A gente não ia para aquela casa, meus irmãos, mas é disso que se trata o Evangelho. Precisamos nos dispor, precisamos disponibilizar a nossa vida, gastar a nossa vida para o reino de Deus. Quando olharmos, quando chegar aos 80 anos, olhar para trás e ver quão bom foi o aproveito que fiz da minha vida, gastar a minha vida para pregar o Evangelho, de gastar o meu tempo, a minha energia, não para as coisas fúteis do mundo, mas para algo de Deus eterno. E para isso que eu nasci, e para isso que todos nós fomos chamados. Que imensa é a graça da igreja de Deus, o corpo de Cristo que entende isso, uma igreja missionária, um pastor que tem um coração, meus irmãos, sedento por missões, por pessoas, por almas. Nós precisamos de homens como ele, jovens como vocês, cheios de vigor, de força. Não pregar a vocês mesmos, mas prega o Evangelho. Quando Jesus chamou os discípulos, confia e pregue. É a terceira característica, a terceira e a última característica. Versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, essa salvar. A terceira característica de um discípulo é saber que para ganhar é necessário perder. Aqui é a renúncia egoísta, as ambições egoístas das nossas vidas. O que ele quer dizer aqui é: quem fizer de tudo para garantir a sua vida neste mundo, não merecerá a vida no outro mundo. E quem viver de olhos nos tesouros deste mundo, receberá somente aquilo que esse mundo pode te dar. Mas quem viver nos tesouros eternos, receberá e há de receber aquilo que a eternidade pode dar. Paulo, 2 Coríntios, versículo 4, capítulo 4, ele vai dizer: não atentamos às coisas que se veem, meus irmãos, porque as coisas que se veem, as coisas que a gente toca, são temporais, são eternas, são temporais, são passageiras. Mas aquilo que a gente não se vê, porque aquilo que a gente se vê passa, mas aquilo que a gente não vê são eternas. Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador de Londres, disse: será que um homem que ama o seu Senhor está disposto a perder? Avalie o preço. Se você não estiver disposto a carregar a sua cruz, volte para a sua casa, para a sua fazenda, para os seus negócios e tire o máximo que você puder das coisas. Mas antes de você ir, deixe eu apenas sussurrar no seu ouvido: o que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Pague o preço que ninguém quer pagar. Vá onde ninguém quer ir.
se abstenha, se isole, fique a sós com Deus, fique de joelhos. João Calvino também diz uma frase que diz: aquele que deseja viver unicamente a Cristo deve esquecer de si mesmo. Meus irmãos, aquilo que os homens normais gozam, nós não gozamos. Aquilo que não é exigido de ninguém, talvez é exigido dos discípulos de Jesus. Porque tem uma grande diferença. Somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Faz o que ninguém quer fazer. Sobe aonde nenhum homem subiu. Caminha onde nenhum outro homem caminhou. Mas faça alguma coisa para o reino de Deus. Ser discípulo de Cristo, ser imitador de Cristo, é respirar Jesus. É ter amor pelas almas perdidas. É ter uma vida consagrada e anunciar a cruz. E talvez isso vai te custar tudo. Porque nós estamos diante de um evangelho que exige tudo de nós. Os nossos desejos, os nossos prazeres. Um verdadeiro discípulo, ele é movido por aquilo que não vem dele. É algo que não há como explicar para vocês. É algo que só o Espírito Santo pode transformar aquele coração quebrantado, aquele coração tão conturbado. Discípulo tem que ter cicatrizes. Um discípulo sem cicatrizes não é discípulo. Quanto te custa ser cristão? Quanto te custa ser membro da Igreja Presbiteriana de Esperança? Quanto custa você dizer para todo mundo da cidade que eu sou de Jesus? Quanto custa quando for dormir e olhar e falar: Senhor Jesus, a tua graça, somente a tua graça me basta. Meus irmãos, por que bate em nós um coração se não for para adorar a Deus? Porque se até para eu respirar eu preciso dessa graça. Paulo vai dizer: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quero contar uma última história antes de nós finalizarmos essa mensagem. Contar a história que o pastor David Yong-Chu conta em um dos seus livros. A história de um pastor que foi preso pelos soldados comunistas na cidade de Yongju, na época da invasão comunista na Coreia do Sul. Os soldados prenderam um pastor juntamente com a sua família. Os soldados irados porque ele pregava o evangelho, não poderia pregar o evangelho. E aqueles homens ameaçaram sepultá-lo, o pastor, juntamente com a sua família, vivos, caso ele não renegasse a sua fé. O pastor e a sua família preferiram ser fiéis, não abriram mão de ser cristão, porque eles sabiam que a vida não valeria a pena ser vivida, se for para viver somente nesse mundo. Eles entenderam que ser discípulo de Cristo é lutar por algo muito mais daquilo que os homens podem fazer. Então foi aberta uma grande cova na cidade e colocaram aquele pastor juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos. E perguntaram mais uma vez: vocês não vão parar de pregar esse evangelho? E aquela família fiéis não negaram a Cristo. Então aqueles soldados irados começaram a jogar terra sobre aquela família. Toda a cidade vendo esse grande evento, rindo. É uma história verídica, meus irmãos. E jogaram terra, e começaram a jogar terra, e começaram a jogar terra. E quando estavam quase sufocados pela terra,
A esposa daquele, o filho daquele pastor disse: papai, pense em nós, papai. Pense em nós, papai. E sua esposa, cheio de Deus. Eu fico imaginando aquele pastor olhando o seu filho dizendo: papai, pense em nós, papai. A sua esposa, cheia de Deus, diz: que isso, meu filho? O que pedes? O que pedes, meu filho? Coragem! Não sabeis que hoje mesmo estaremos jantando com o Senhor Jesus? Hoje mesmo estaremos jantando com o autor da nossa vida. E aqueles homens continuaram a jogar. E eles cantaram o hino que está no nosso novo cântico 194, que diz: eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e fulgor, avistando um lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Cantaram com entusiasmo, até que as suas vozes foram silenciadas debaixo das terras, dos escombros. Mas a obediência daquela família levou aos caminhos estreitos do martírio, mas não foi o fim da estrada que estava a glória excelsa de Deus. Aquela multidão que assistiu todo esse episódio ficou profundamente comovida, e dezenas de pessoas se converteram e foram salvas por testemunho de uma família. Porque eles entenderam o que é ser discípulo de Jesus. Nós precisamos fazer uma avaliação sobre o que é o cristianismo nas nossas vidas. Mas você tem que avaliar o custo. Jesus está nesse lugar, e Ele convoca os seus discípulos aqui em esperança para serem luz, para serem comprometidos nessa missão. É a mesma missão que aqueles 12 homens, quando encontraram o seu mestre diz: nada leveis, confie, pregue, renuncie, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, aqueles homens eram pecadores, leigos, mas a grandiosidade de Deus é que Ele não chama somente os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Eu quero deixar 3 aplicações através dessa palavra. Seja um discípulo que ame o seu Deus em todas as suas forças e confia nele, independente de como está a sua situação hoje. Confie em Deus. Eu não sei como está a sua vida, meus irmãos. Eu não sei como você entrou nesta casa. Se as coisas estão ruins, se os problemas têm te desanimado, vá para casa confiando em Jesus, descansando naquele que é autor da sua vida. Ele conhece o seu coração, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. Confie em Deus. A segunda aplicação: pregue a palavra. O verdadeiro discípulo de Jesus deve estar comprometido com a palavra de Deus. Nós não precisamos estar diante de um púlpito para pregar às pessoas. Nós podemos pregar às pessoas no cotidiano da nossa vida. Talvez nem palavras precisamos usar, apenas nossas atitudes, o nosso testemunho. Ali vai um homem de Deus, ali vai um jovem comprometido que vive e prega o reino de Deus. E aonde quer que o Senhor te enviar, aonde quer que o Senhor te colocar, saiba que você é um representante do Senhor ali. E você deve frutificar como um servo do Senhor. Lembra dos discípulos? Fizeram mais discípulos.
Aqueles homens, quando saíram para pregar o Evangelho, eles não pensaram nas dificuldades que iriam encontrar. Eles queriam cumprir sua missão. E se nós estamos aqui nesta noite, e se nós ainda estamos vivos aqui, é porque a nossa missão não acabou. Se a nossa missão tivesse sido finalizada, o Senhor já tinha nos chamado, você poderia falar: eu combati o bom e duro combate. Mas você está em guerra, você está em combate, você está em missão, você está em missão. Quando nós saímos da nossa igreja, nós temos um campo missionário aí. Quando você passar pelas ruas de Esperança, é um campo missionário. Pregue a palavra. Deus nos chamou para pregar a palavra. E em terceiro e último lugar, renuncie. Seja um discípulo amante das coisas do alto. Aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas enxergar além das circunstâncias. Enxergar além da que nossos olhos podem ver. Como Paulo disse, nosso objetivo, nosso alvo é Cristo. E quando nós temos isso em nossa vida, nada adiante pode nos atrapalhar naquilo. Renuncie. Morra para o mundo e viva para Deus. Alguém que morreu para que eu e você tivéssemos vida te chama para morrer nesta noite, para ser um discípulo comprometido. O caminho é adiante, é difícil, é apertado, mas cheio de espinho. Mas no final dessa jornada há um Jesus Cristo, cheio de marcas, cheio do sacrifício, com os véus rasgados, esperando os seus eleitos, os seus escolhidos, os seus discípulos, e dizer: seja bem-vindo. E que um dia eu e você, meus irmãos, poderemos entrar no reino de Deus e recebermos: seja bem-vindo ao reino. Discípulo meu. Eu não chamo vós de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu chamo amigos. Não tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Como é bom ser amigo de Deus. Como é bom podermos estar na casa de Deus. Como é bom servir a Deus. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus possa superabundar sobre a sua vida. Que você volte para a sua casa e fale: eu sou discípulo de Jesus. Olha que maravilha. Chamado para ser amigo de Jesus. Queridos, eu quero cantar uma canção. Eu quero chamar aqui o pessoal do louvor, que a gente pudesse cantar aquela canção, aquela última canção que vocês cantaram. Tem o Senhor minha vida a oferecer, que fala exatamente o que nós falamos aqui. Confie, pregue, renuncie e viva para Deus. Pode ter certeza que nós nos encontraremos no lar celestial. Lembra daquela família? Conseguiram enxergar um lindo país, mesmo as terras sufocando os seus corpos mortais, mas enxergaram um lindo país, onde Jesus estava presente, onde não há dor, só há alegria e regozijo, presença abundante de Deus. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora e fale com Deus. Esse é um momento seu com Deus. O chamado de Deus é pessoal, intransferível e irresistível. E se algo tem tocado o teu coração, se algo tem queimado a sua alma, saiba que isso não vem de vós. É o Espírito Santo
que está presente nesse lugar e o qual sonda o seu coração. E se algo diferente está te incomodando e talvez você entrou nesse lugar e talvez nem conhece o que é ser discípulo de Deus. E talvez você ainda está longe de Jesus. Mas talvez essa seja a noite de eu encontrar o amigo Senhor Jesus. Essa talvez seja a noite mais importante da sua vida. Eu tenho certeza, quando você entregar a sua vida a Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas tenha certeza, que é o Senhor que nos chama, nos atrai, nos escolhe. Faça essa oração. Sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, Vem, Senhor, a minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida. Preste atenção no que você está cantando, meus irmãos. Faça dessa canção uma oração. Como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi pra te adorar que eu nasci. Foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, Senhor. O teu querer e faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção novamente. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Declara ao Senhor Jesus. Pois pra te adorar, Esta tua igreja te adorando, Senhor Jesus. foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu querer e faça o que está em teu coração. E que a cada dia E a cada dia eu queira mais e mais. eu queira mais e mais, Senhor mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos falar com Jesus. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que veio até nós. Senhor, aplique esta palavra em nossos corações
e que possamos sair aqui, Senhor, pessoas melhores, pessoas, Senhor, transformadas, sedentas por pregar o Evangelho, de confiar em Ti e saber, Senhor, que a vida de um discípulo é uma vida de luta, mas é uma luta que nos trará vitória quando encontrarmos contigo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, cada um que entrou neste lugar, o Senhor conhece cada um pelo nome, sabe o que passa em teu coração neste momento, as suas lutas diárias, os seus pecados. Limpa, Deus, transforma, Deus. Oh Deus, a tua igreja está aqui. Abençoa o pastor Alessandro, dê sabedoria ao teu servo para conduzir o teu rebanho. Que esperança, Deus, possa ser impactada pela presença do Senhor Jesus, do verdadeiro Deus, ó Pai. E que pessoas nessa cidade possam ser alcançadas por Cristo Jesus, e que vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser restauradas, que haja salvação de almas neste lugar, ó Deus. Como precisamos de Ti, como precisamos de homens e mulheres que pregam com autoridade e poder do Teu reino. Levanta discípulos, levanta missionários, levanta homens comprometidos com a Tua palavra. Queremos andar contigo, Senhor. Queremos te servir, que foi para isso que nós nascemos. Não nascemos por acaso, mas nascemos com um propósito espiritual, glorificar o teu nome. Nós queremos obedecer os teus mandamentos e pregar e confiar em ti. Continue conosco, Deus. Continue conosco. Obrigado por esta noite, pela tua presença. Em nome do Senhor Jesus que te pedimos e rogamos. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos, que o Senhor possa abençoar. Quero chamar o pastor. Aleluia, estamos finalizando o nosso momento cultico, não é? Desta noite. Estou muito feliz porque encontrei alguém que sua quanto eu. Olha, será que isso é coisa de presbiteriano, hein? Fiquei tão feliz que você nem sabe. Então, olha, mas não estamos vendendo o suor, viu? Não estamos vendendo, não somos dessa linha. Mas eu quero deixar esse lenço com você. Ele já deve ter uns 10 a 15 anos, viu? Tá novo ainda, dá para usar, não é assim? Então, estamos felizes com a ministração da santa, inerrante, infalível Palavra de Deus. De fato, perder para ganhar. Temos também que pregar a palavra e confiar em Deus apesar das adversidades. Sabe, um colega orando, um colega de seminário, está se orando, disse assim: Deus, eu deixo tudo para servir ao Senhor. Em tempo disse: mas eu não tenho nada para deixar. Ah, irmãos, tem sim a vaidade, tem sim os desejos do curso, né, desta vida. Ah, como é bom poder servir ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé nesta hora. Vamos estar orando ao nosso bom Deus. Eu quero convidar ao nosso pastor Marcos para fazer esta oração final nesta hora aqui. Em seguida eu estarei impetrando a bênção apostólica e cantando com os irmãos o tríplice amém. Pastor Marcos. Amém. Oremos, irmãos. Ó Deus, te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. Podemos verdadeiramente dizer que saímos desse lugar alimentados, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor Deus querido, pela palavra que foi ministrada. Ó Deus, que ela fique gravada, não só no meu coração, mas no coração de cada um dos teus servos, Senhor. E que em nome de Jesus, que a gente não permita, Pai, que o inimigo
mexa nisso, toque nisso, Senhor. Que possamos assim estar remoendo cada pedaço desse texto, dessa palavra, Senhor, e usá-lo no nosso dia, na nossa semana. Queremos te pedir, Senhor Deus querido, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui nesta noite. E te rogar, Senhor, para que possamos ir aos nossos lares em paz, que possamos ter uma noite tranquila, que nos dê um sono restaurador, Senhor, que possamos dormir em paz, acordar em paz, para que amanhã possamos mais uma vez estar na Tua presença, buscando a Tua face, reconhecendo, Pai querido, que precisamos de Ti durante toda essa semana, ó Deus, em tudo aquilo que vamos fazer. Muito obrigado, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, cubra-nos com Teu sangue, ó Deus, e que possamos ser um pouquinho mais gratos a Ti, por tudo que Você tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse culto tão abençoado. Eu quero Te agradecer por tudo isso, no nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Você que veio a convite, não é, dos amigos do sertão, eu gostaria que Nilda levantasse a mão assim. Nilda, nossa irmã Nilda, presidente da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. Laio, fizesse assim também, presidente da nossa União de Mocidade Presbiteriana. Eu gostaria que antes de você ir embora, não é, procurasse os irmãos. Se você deseja uma visita, não é, na sua casa, nós estaremos muito alegres em visitá-los, e quero reiterar o convite. Volte outras vezes, leia o nosso boletim, tá certo? Tem alguns avisos para que se possa conhecer a dinâmica da nossa igreja. Amém? Recebam a bênção apostólica nesta hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. 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 Amém e amém. Nesta hora, confraternize com o seu irmão, aperte a mão dele, dela, deseje assim uma ótima semana na presença do nosso Deus, e que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus.